rumo à Nova Jerusalém, que é o nosso alvo principal, que é a eternidade. Queremos estar contigo por toda a eternidade. Então, igreja, em nome de Jesus, fala assim: Pai, fala comigo, fala comigo, fala no meu coração. Preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 22, diz assim: a luz e as trevas. Jesus disse: são os olhos a lâmpada do quê? Do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Para aqui, preste atenção. Jesus disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Versículo 23. Cada versículo eu vou falar um monte de exemplo. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem o quê? Maus. Jesus está falando. Mas já fala assim, para a sua vida e para a minha vida. Fala assim: está repreendido. Em nome de quem? Mas é a palavra de Jesus que a gente tem que ler e tem que ensinar. Mas se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que te há sejam trevas, que grandes trevas o quê? Olha para o próximo, por gentileza. Primeiro eu quero falar sobre exemplo de maus olhos. Depois eu falo de exemplo de bons olhos. Exemplo de maus olhos. Entenda uma coisa: não só no que se diz respeito a pessoa olhar com maus olhos as coisas espirituais da palavra, mas a pessoa acaba tendo maus olhos também quando ela pende para a dúvida, quando ela pende para a incerteza, quando ela pende para dar descrédito à palavra de Deus. Posso dar mais exemplo na Bíblia? Preguei há uns tempos atrás aqui o exemplo de Agar e o exemplo de Abraão. Repete comigo: exemplo de Agar e o exemplo de... Uma vez eu preguei aqui. Abraão tinha os bons olhos, os olhos da fé. Grava. Abraão tinha os bons olhos, os olhos da... Quando ouviu Deus falar: faz isso. A palavra de Deus que fala, a palavra nos fortalece. Diga amém. Amém. Abraão falou assim: não, Senhor, o senhor está errado. O senhor está errado. O senhor está mandando eu mandar Ismael embora com apenas um odre de água e apenas um pedaço de pão para o deserto, uma criança com uma mulher. Não, Senhor, o senhor está errado. Abraão falou isso, pessoal. Deus, porque Sara começou a falar. Sara deu um pedido. Não sei se você lembra dessa pregação. Quem lembra dessa pregação, eu falei isso. Porque Ismael cresceu, era filho da escrava, e foi culpa de Sara lá atrás, de ter incentivado a não ter filho que é escravo. Mas enfim, aí o filho cresceu, Ismael. Aí num dado momento, o Ismael começou a zombar de Isaac, que era o filho da promessa, filho de Sara com Abraão. Aí a Bíblia menciona então que Sara foi interrompida e falou: não, o filho dessa escrava não vai governar junto com teu filho. Manda essa escrava, manda essa criança aí, bora. Aí Abraão falou: queria fazer isso porque ele amava Ismael também, como amava Isaac, que era o filho da promessa. Quem fez, diga amém. Só que chega a Deus. Chegou quem? Aleluia. Chega a Deus. Fala assim: chega a Deus. E Deus fala assim: Abraão, tudo bem, faz tudo que Sara está mandando. Pode fazer. Pode mandar a criança embora junto com Agar. Abraão amava Ismael.
olhos da fé, os bons olhos e os olhos da fé. E amém. Deus mandou, está mandado. Deus falou, está falado. Ah, mas por quê? Deus falou, está falado, e ponto final, isso é fé. É colocar os pés, crendo que Deus vai colocar o quê? Não, crendo que Deus vai sentar. É confiar no pão nosso de cada dia. É confiar no maná. É confiar na providência de quem? Levanta a mão, Deus está no manhã. Então tem muita gente que peca por causa dos bons olhos da dúvida, porque Abraão tinha os bons olhos da fé. Quem está compreendendo? Aí Abraão vai, pega um odre cheio com água, um pão, coloca na criança junto com a mãe e fala: pode ir embora. Porque Deus falou para Abraão assim: ó, Isaac vai ser então a sua herança, a sua descendência, que é o filho da promessa. Mas Ismael também, ele também não vai morrer. Ismael também vai ser pai de uma grande o quê? Quem mais, Abraão? Então Abraão com os bons olhos, os olhos já. Quem está entendendo, diga amém. Chegou e falou assim: olha, ô Agar, pode ir embora. Pode ir embora, porque eu creio que a criança não vai morrer, porque Deus tem promessa para a criança. E vai acontecer a proteção de Deus, e ponto que? E não, olha, está vendo? Agar já lá na frente tinha os maus olhos, tinha, podemos assim dizer, os olhos da dúvida. Quem está compreendendo, diga amém. Num dado momento, quando acabou a água e acabou o pão, Agar já vendo, Agar já declarando com os seus olhos. Quem está compreendendo? Só olhando o improvável, só olhando para o deserto, só olhando que não tinha mais condição, que não tinha saída, que não tinha jeito. Quem está entendendo a palavra de hoje, amém? Chegou e falou assim: olha, eu vou colocar a criança longe, e debaixo da luz, e eu vou até para longe, porque eu não quero nem ver, eu não quero nem ver a criança o quê? Morreu. Ela já estava declarando que a criança já estava morta. Olha os maus olhos aí. Mas Deus não tinha prometido que ia fazer a criança pai de uma grande nação também? Levanta a mão. Deus não tem promessa para a sua família? Tem ou não tem? Então não julgue ele no caso difícil que ele tem. Ore por ele. Mãe, pai, olha aqui nos meus olhos. Olha aqui no teu filho. Chega em casa do teu filho. Já vejo ele convertido. Já vejo ele compreendendo. Já vejo ele aqui, ó. Um dia o Pedro, um dia o Gabriel, outro dia é ele aqui tocando na bateria, aqui no nome de quem? Diga glória a Deus. Olhos da fé. Agora tem mães que olha para o filho e ele também cai. Você não tem jeito. Meu irmão uma vez falou assim: minha mãe na hora que ele falou assim: nunca fala isso. Meu irmão Alexandre uma vez falou assim: esse moleque não tem jeito. É porque a gente, infelizmente, disse que a gente tinha, por exemplo, minha mãe já da fé, dona Ruth da fé. Diga glória a Deus. Com os bons olhos, os olhos da. Nunca diga isso. Eles têm jeito sim. Diga glória a Deus. Olha para o teu filho, olha para o teu marido, olha para a tua casa. Diga glória a Deus. Deus tem promessa para a tua casa e para a tua família. Então, quando a pessoa tem os maus olhos, então é como se trevas alcançasse a vida dela, então tudo está derretendo, que acaba dando as coisas erradas. No episódio de Agar, que eu li, quem não esteve na pregação no dia, foi preciso o anjo do Senhor chegar, dar um chacoalhão em Agar. Quem tem Agar? Como o pastor representou os da igreja para chacoalhar a igreja, para despertar a fé da igreja. A Bíblia fala que Deus abriu os olhos de Agar. Abriu o quê? Porque com o olho fechado você vê luz ou escuridão? Fecha o olho. Você vê luz ou escuridão, pessoal? E no campo espiritual os olhos de Agar estavam fechados. Aí Deus abriu o quê? Os olhos. E ela viu que na frente dela tinha um poço vazio ou cheio de água. Aí ela pegou da água, deu para a criança. A criança cresceu, se tornou flecheiro, casou-se com a mulher egípcia.
de Ismael também veio uma grande nação. Quem compreende, amém? Tem mais exemplo, tem um monte de exemplo na Bíblia. Maus olhos e bons olhos. Estou falando aqui primeiro da fé. Depois vou falar do campo espiritual também. Vou dar um exemplo de certa vez. Queriam a cabeça do homem de Deus. E o rei falou assim: olha, onde que está o homem de Deus? Falaram, está lá em Dotã. A Bíblia fala que o exército inteiro se acampou ao derredor da cidade. E lá dentro estava Eliseu e estava um moço que era um auxiliar. Aí a Bíblia menciona que o moço, ao acordar de manhã, olhou nos olhos, aleluia, para o derredor e viu que ao derredor da cidade tinha um exército numeroso querendo a cabeça de Eliseu. Querendo a cabeça de quem? De Eliseu. Aí a Bíblia fala que o moço entrou para dentro da casa, olhando, e falou bem assim: ó, Eliseu, já era. O exército inteiro está acampado e está querendo a cabeça. Em outras palavras, eles querem você, Eliseu. Mas quem estiver junto com ele também vai o quê? Vai ter a cabeça decepcionada. Ele já estava declarando com os olhos, os maus olhos, de que Deus não ia guardar, de que Deus não ia livrar. Quem está entendendo a palavra de hoje? Agora é Deus. Ele já estava declarando que não tinha saída. Aí a Bíblia menciona que Eliseu fez o coração, tocou nos olhos do auxiliar, foi lá, tocou nos olhos dele, falou: vai ver agora. Aí a Bíblia fala que o moço foi sair para fora novamente e viu que havia milhares, centenas de anjos que estavam guardando a Eliseu. Diga agora, Deus, há um Deus que te guarda, há um Deus que te protege, há um Deus que tem cuidado da tua casa, da tua família, do teu lar. Mas quando a pessoa está mal espiritualmente, grave, já estou pegando os dois exemplos, ela só consegue enxergar que não dá, que não tem jeito, que não tem oportunidade, que é fulano que não dá um trabalho, que não persegue. Tem gente que ela tem maus olhos a não acordar. Aquele exemplo que eu sempre dou, ela todos os dias ela acorda já bufando, já reclamando da vida. Aí ela começa a trazer já um monte de derrota para a vida dela naquele dia. Já acorda bufando, já acorda reclamando. Nossa, quem quer acordar cedo para trabalhar? Eu falo: não, você está trabalhando, tenha bons olhos, tira o quê? Que você tem emprego. Tem gente que está desempregado, tem emprego. Pastor, não é o emprego dos meus sonhos. Levanta a mão como sempre profetiza o melhor, não fica reclamando e murmurando e falando mal desse. Porque se você ficar olhando com maus olhos, até o que você tem você tirar. Ou não está na Bíblia? Aquele que leva o talento, está na Bíblia. A Bíblia fala sobre a palavra dos talentos. Que aquele que enterrou é aquele que provavelmente não, receoso e tal. Olhou com maus olhos a dádiva, a bênção que Deus tinha dado para ele. Ela só ia multiplicar. Quem está compreendendo? Diga amém. Mas enterrou, receoso, comeu. Até o que ele tinha foi o quê? Procura olhar as coisas da vida com bons olhos. Ao acordar de manhã, respira fundo assim, ó. Diga obrigado, Deus, pelo ar que eu respiro, que é de graça, pela força que o Senhor me deu para arregaçar as mangas e a luta e para vencer mais um dia. Diga glória a Deus. Você vai ver que as coisas na sua vida vão começar a fluir mais. Tenha bons olhos com o esposo, tenha bons olhos com a esposa, tenha bons olhos com o filho. Tem às vezes pai e mãe que às vezes olha para o filho: poxa, esse menino, essa menina só está hoje. Arrependido em nome de quem? Glória a Deus pelo filho que eu tenho. Aí é um pouco aqui, espoleta daqui, espoleta de lá. Opa, vou profetizar. Vai ser um grande instrumento da mão de Deus. Aí ele tem muita energia. Opa, levanta a mão, mostra os olhos. Meu irmão, quando crescer, essa disposição que ele tem, diga glória a Deus.
ser entregue no altar, vai ser um ganhador de alma. Ou se não tiver no altar, levanta a mão. Essa disposição vai ter para arregaçar a mão, ser um empresário forte. Isso é uma coluna forte da obra de quem? Mas cheio do Espírito. Só vê vamos lá, só vê as dificuldades aqui, outra palavra. Os defeitos. Eu lembrei das qualidades que estava fugindo da palavra. Os defeitos. Só fico olhando os defeitos. Procure ver essas virtudes. Quantos não são os casas? Aqui está pregando umas 5 horas de pé. Quantos não são os casamentos que são destruídos? Vem cá, fica para você ajudar na pregação. É minha esposa que rola até mais animada ainda. Diga agora a Deus. Quantos não são os casamentos que são destruídos por causa dos maus? Porque como era namorado, era noivo, era tudo bons. Meu chuchuzinho daqui, meu docinho de coco de lá, meu doce de abóbora daqui. Era tão doce que se não vigiasse, dava até diabetes. Está repreendido em nome de quem? É ou não é? Aí de repente, com o passar do tempo, aí começa o diabo inspira também, está repreendido em nome de quem? Para o marido ou a esposa ficar olhando somente os defeitos, só os pormenores. Nos defeitos, levanta a mão, ora, profetiza. Em nome de quem? Profetiza, ora. Vai dar certo, fala assim, vai dar certo. O diabo tem destruído muitos matrimônios aí fora do mundo porque as pessoas não têm paciência, elas não têm sabedoria. Elas não querem esperar. Elas assistem de repente lá, de repente até está na moda hoje em dia, um tal do Dorão aí, eu não assisti ainda não, minha esposa assistiu já. Que é tudo lá, no perfeitinho. O que está comendo? Que não existe homem perfeito nem mulher perfeita, mas existe homem cheio do Espírito Santo e mulher cheia do Espírito Santo que faz dar certo com a bênção de Deus. Pode verificar qual a importância de ter bons olhos. Se você tem bons olhos com a esposa bons olhos com o marido, o esposo profetiza na vida da esposa, a esposa profetiza na vida do marido, então vocês vão estar iluminados, o casamento vai estar iluminado, o capeta com as trevas não vai entrar, diga amém. Mas tem gente que às vezes ela só tende para olhar as coisas com maus, só foca nos defeitos, só foca na. Isso é casamento, é filho, fala aí, filho. Fala aí. Muitos casais eles têm tido grandes dificuldades no seu convívio. Às vezes nós atendemos muitos casais durante esses 20 anos de casado e tem casamentos que se separam, que há divórcio por causa do convívio, não porque houve traição, não porque houve agressão, não porque um foi jurado de morte pelo outro, mas simplesmente pelo convívio, porque existiam muitas críticas, existiam muitas discussões. E se esquecer dos elogios de um para o outro. Sim, ao qual eles um dia se apaixonaram, um dia eles se amaram por causa do quê? Da qualidade de Ninguém se casa por causa do ódio. Aí eu odeio ela, meu Deus, vamos se casar. É assim, pessoal? Ela se casa porque tem os bons olhos ou os maus olhos? Uma coisa, pessoal, tem uma coisa: é as pessoas longe da presença de quem? Uma coisa, e a gente está tendo muito cuidado sobre isso, eu estava conversando com a minha esposa, é sobre o teu passado. O passado é passado. Você não tinha Jesus, você fazia muita bobeira. Talvez você tenha tido tantos relacionamentos e a gente não aponta bobeira porque você não tinha Jesus. Quem sem Jesus só cometeu bobeira. Faz assim. Vamos bater o pé aqui. Verdade ou mentira? Mas hoje você tem a presença de quem? Nós não te julgamos pelo teu passado e pelo teu presente. Não julgamos ninguém. Mas aquele Espírito Santo ensinando a igreja a você ter esses bons olhos para casamento, para filho, para família, para o trabalho teu. Porque se você tem bons olhos, o teu corpo vai estar iluminado. Diga agora a Deus.
vai trazendo uma carga negativa, isso vai trazendo trevas. Está repreendido em nome de quem? Para a sua vida. Agora eu quero luz para a minha vida, eu quero luz para a minha vida, eu desejo, quem deseja luz para a sua vida, diga amém. Procura olhar o teu filho com bons olhos. Procura olhar o marido com bons olhos. Procura esposa. Você, marido, pode olhar a esposa com bons. Foca nas qualidades. Foca nas virtudes. Porque quando você olha as qualidades, quando você olha as virtudes por qual você se apaixonou pelaquela pessoa. E às vezes no relacionamento de 5, de 10 anos, começa a brigar por coisas pequenininhas, como a toalha que ficou lá no chão. Eita Deus! As coisas, as tarefas que não foi ajudado a fazer, e aí em vez de você focar em elogiar as outras coisas que ele fez de bom, ele trabalhou, ele sustentou a casa, ele foi o homem provedor da casa, ele é esforçado, né? É um homem de caráter, de conduta. Os homens estão só assim, ó, balançando a cabeça. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de ver essas coisas no dia a dia, na rotina, e você começa só a criticar o que não foi feito. E isso se torna pesado, isso se torna exausto, isso se torna cansativo. Às vezes o marido ele só quer chegar no lar e ver o lar acolhedor. Ou o oposto também, a esposa quer chegar no lar, num dia difícil de trabalho, ela quer chegar e ver o lar acolhedor. Se você chega na sua casa e você só tem críticas e críticas, aquele ambiente se torna um ambiente exaustivo, pesado de ficar. A mesma coisa também referente aos filhos. Você não deve olhar só apenas aquilo que os seus filhos não são bons. Você deve declarar que eles sejam melhor do que eles têm sido, mas tem que ver as qualidades, como ele disse, essa criança é muito agitada, então vai ser um grande líder, vai ser uma pessoa à frente, vai ser uma pessoa que vai motivar, porque tem bastante energia, usado na mão de Deus, vai ser um grande vaso, um expoente na mão do Senhor, e é isso que você tem que ver, para que não fique sendo algo exaustivo, cansativo, pesado, para que esses maus olhos referente à pregação não sabote o seu casamento, não sabote o seu Não traga trevas para o casamento. E não traga trevas para todos os aspectos. Ela está falando da família. Mas não precisa ser uma fé também. Eu volto a frisar essa pregação da palavra pregar, mas tudo é o mesmo. Posso dar mais um exemplo na Bíblia? Quem quer mais exemplo? Diga amém. A Bíblia diz assim, ó, presta atenção, que no desafio entre Davi e Golias, durante 40 dias, quantos dias, pessoal? Todo dia Golias chegava e falava assim, ó, tem homem aí? Tinha homem na copa de Israel? Tinha ou não tinha? Mas quando eles viam, quando eles olhavam o tamanho do problema, o tamanho do gigante, quem está compreendendo, diga amém. Tinham coragem de enfrentar ou ficava olhando com os olhos? Volta a ficar olhando. Tinha promessa para quem derrubasse o gigante? Tinha ou não tinha? Tinha. E a casa da filha do rei. A família fica ali nos impostos. Imagina, só você, o resto da vida não precisa pagar mais conta. Não, glória a Deus. Não precisa pagar mais conta de água, mais conta de luz, não precisa pagar mais IPVA. Diz que o Brasil é um dos países que mais tem imposto no mundo. Só Deus da causa. Mas o resto da vida não precisa mais pagar. E ia casar com a filha do rei. Casou com a filha do rei. É a princesa. Casou com a princesa, virou um príncipe. Ia se tornar o futuro. Será que tinha gente que queria essas promessas? Quem quer as promessas de Deus também para a sua vida? Diga amém. Mas não olhe com maus olhos as lutas que vêm na sua vida. Tem gente que está na igreja e fica olhando com maus olhos. Pô, essa luta aqui, sou crente, sou adventista fiel, sou ofertante, vou na igreja. O pastor fala para vir no domingo, eu vou no domingo. O pastor fala isso, fala aquilo. Eu sou fiel, eu ando na presença de Deus, me batizei. Olha com maus olhos, levanta a mão. E essa luta é para deixar você mais forte. Essa luta aí é para ver se você está fé ou se você não é. Quem
Dá para os seus irmãos. Eu não sabia. Quando ele sonhou, essa bênção aí é para mim. Diga assim: eu recebo. Ele não olhou com maus olhos o tamanho do gigante. Não está na Bíblia, mas alguns chegam a mencionar. Alguns falavam o tamanho do gigante que vai vencer. Davi, já com os olhos da fé, falava o tamanho do gigante. Não tem como errar a pedrada. Não tem como errar a pedrada. Pode glorificar. Não tem. Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Então, veja, hoje a palavra do dia e da semana, quem recebe diz amém. Olhos bons. Levanta a mão. Corpo luminoso. Quer um casamento iluminado? Quem deseja, diga amém. Quer um trabalho iluminado, próspero, abençoado? Diga amém. Olha com bons olhos. Olha com bons olhos. E poxa, usa a fé. Não fica declarando negatividade. Não fica olhando com pessimismo. Olha tudo com bons olhos. Quer falar alguma coisa? Porque ela está querendo falar? Fala aí. E tem os olhos do ciúme. Fala aí. Que nós estávamos conversando que tem pessoas que ela não sabe, tem os olhos do ciúme e não sabe celebrar a vitória do irmão. Eita, ou a Deus. vitória do trabalho. Como assim, por exemplo? Às vezes você está no seu trabalho e o seu colega de trabalho foi abençoado, Promovido. foi promovido. E ao invés de você se alegrar com essa vitória dele, profetizar na sua, porque você também queria ser abençoado, não é verdade? Posso ouvir um glória a Deus? Isso é muito espiritual. Aí o que acontece? Às vezes você fica triste e você começa a reclamar que aquela pessoa não é digna, que aquela pessoa não merecia, que aquela pessoa é puxa-saco, que aquela pessoa é assim, que aquela pessoa é assado. E Deus viu isso no coração de Miriam, quando Deus levantou Moisés e Moisés deu ordem com outra liderança e Miriam começou a discordar da liderança de Moisés. Deus ficou irado com aquilo, indignado com aquilo, e Deus colocou uma lepra que ela foi afastada uma semana do acampamento, porque Deus quer que venhamos celebrar a vitória do irmão. A bênção não chegou para você? Levanta a mão, mas vai chegar para você. Vai chegar para você. Mas saiba celebrar o testemunho do outro. Saiba celebrar a vitória do outro. Se não chegou a sua vez, vai chegar. Mas aprenda a celebrar. Ah, fulano de tal foi chamado, né? Fulano de tal foi chamado. Mas vai chegar a minha vez. Eu também quero ser usado, Senhor, mas vai chegar a minha vez. Mas não tenha maus olhos achando que aquela pessoa não é digna, que aquela pessoa não foi escolhida, que aquela pessoa Não foi escolhido por Deus. E aí tem aquela sensação de inveja, tá? Que eu digo em nome de Deus. A gente estava conversando sobre isso essa semana. Aí o Espírito Santo nos deu essa palavra aqui, ó. Palavra de Jesus. Quem falou é Jesus. Olhos bons, corpo o quê? Corpo luminoso. Você quer que tua vida seja iluminada, tua casa seja iluminada, teu trabalho seja iluminado, tua saúde seja iluminada. Diga glória a Deus. Tenha bons olhos com a palavra, bons olhos no momento das dificuldades. Ouve essa dificuldade para me deixar mais